Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro da disciplina de Construções Rurais, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na semana passada, que é a parte dos pilares, certo? E hoje, como eu havia prometido para vocês, nós vamos fazer cálculos, né? Nós vamos fazer alguns exercícios. Eu deixei também uma tarefa para vocês essa semana, para vocês entregarem para a prof até segunda-feira, dia 22, se eu não me engano, acho que é 22 de março, naquele mesmo horário, né, até às 23h59, e vou deixar também na nossa página do Moodle alguns exercícios complementares, algumas atividades para vocês, porque na próxima semana a gente vai fazer a nossa primeira avaliação, tá? Então, vou comentar com vocês rapidamente como será. Ela vai ser durante a nossa aula, tá? Ela foi dimensionada, as minhas avaliações são sempre dimensionadas de maneira que vocês consigam desenvolver durante a aula, e eu fico com vocês, tá? Então, a gente começa no horário da nossa aula normal, aí eu faço uma leitura da prova, disponibilizo para vocês no Moodle, aí nós lemos a prova, a gente tira a dúvida, e aí eu fico com vocês todo o período, né? Sim, eu vou pedir para a Tuane que ela tem, tá? A gente sempre faz os gabaritos. Estão me perguntando dos gabaritos, dos exercícios? Aham. Eu sempre lanço algo antes para a Tuane, e aí a Tuane tem os gabaritos, tá? Aí a gente fica com os gabaritos para vocês olharem. Aí, assim, a prova é durante a nossa aula, então vocês terão das 9h10 até as 11h50 para fazer a prova, né? E depois vocês têm mais meia hora para vocês processarem essa prova para colocar no Moodle ou para a prof, tá? Então, é como se fosse um exercício normal, né? Que a gente faz, que vocês fazem e depois colocam para a prof no Moodle. Se acontecer alguma coisa, se naquele dia não tiver internet, se tiver algum problema, não tem importância, né? Então, o que acontece? Daí vocês entram em contato com a secretaria do campus, a nossa secretaria acadêmica, explicam, né, colocam lá o que aconteceu, né, justificam direitinho, e aí vocês fazem segunda chamada, tá? Quando é que é a segunda chamada? Conforme o nosso plano, é lá na última semana da nossa disciplina, tá? Lá em maio, acho que na semana do dia 18. Então, combinado está, a prova é junto. Por que eu faço junto? Porque a avaliação, ela faz parte do processo, né? Então, assim, não consigo perceber algo que tem que ser feito separado, né? Então, ela tem que estar incluída, assim, porque é uma outra forma de ensinar também, né? Uma complementação a isso que a gente vem fazendo, né? Então, essa avaliação faz parte. Então, ela tem que estar incluída nesse tempo de vocês, e eu acho que eu tenho que estar junto com vocês, tá? Então, bem tranquilo, tem tempo para tudo. Vou dimensionar ainda, não fiz ainda, mas para ficar tudo certinho para nós, para a gente fazer a nossa avaliação semana que vem, certo? Alguma dúvida, queridos? Tranquilo? Sim? Então, eu vou começar com os exercícios. Tudo certo, Camila? Beleza. Então, é assim que vai ser. Vou começar, vou levar vocês para a lousa, né? E vou começar a compartilhar com vocês o exercício. Aí, vocês digam para a prof a hora que vocês enxergarem já, tá bem? Vamos ver. Antes de levar vocês lá para cima, eu vou... Aqui, ó, já está disponível lá no nosso Moodle. Quando vocês enxergarem, digam para a prof, tá? Sim, prof. Tá prontinho já? Já estão enxergando? Então tá. Então vou levar vocês aqui para nossa lousa, para a gente começar a fazer a nossa atividade de hoje, tá? Então, nós vamos fazer 3 exercícios, tá? Básicos. Eu vou fazer a leitura do primeiro, e aí eu descompartilho para vocês poderem
enxergar maior a tela, né? Aqui a lousa. Então, vamos lá. Então, os nossos pilares de madeira. E aí, o nosso primeiro exercício, olha lá. Então, eu tenho um pilar de madeira, né? E a madeira que eu usei foi a peroba de Campos, né? Eu uso os nomes comuns, daí vocês têm lá no material nosso, né? No Moodle, vocês têm as informações científicas das madeiras, né? Os nomes. Então, ele foi, no ensaio de laboratório, ele apresentou o limite de resistência à compressão paralela às fibras, né? Que é aquele limite onde você percebe a ruptura, né, de 372 kgfs por centímetro quadrado. Essa madeira, ela apresenta um módulo de elasticidade, isso é tabelado, né, de 120 mil kgfs por centímetro quadrado, lembrando que o módulo da elasticidade é o inverso da elasticidade dessa madeira, tá? Uma tensão admissível paralela à tensão admissível à compressão paralela às fibras de 93 kgfs por centímetro quadrado, e esse pilar, ele tinha 25 centímetros de diâmetro, né? Então, ele é um pilar circular. E aí, nesse exercício, eu quero saber, nessas características de madeira, com essa seção, né, com 25 centímetros de diâmetro, qual é a carga admissível, qual é a carga suportável por esse pilar, né? E em duas condições. Só um minutinho aqui que estamos com um problema técnico. Alô? Só um pouquinho. Só minutinhos. Essa lá para mim, correndo. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Eu tenho duas situações para a gente determinar qual é a carga que ele suportaria, né? Então, ele, numa situação de pilar articulado nas duas extremidades e com um comprimento de 2,5 metros. E numa segunda situação, ele é engastado numa extremidade e livre na outra, ele se comporta como um poste, né? E ele tem 2,80 metros de comprimento. Então, olha, eu já tenho o pilar com um diâmetro pré-estabelecido, uma seção pré-estabelecida, e aí eu quero saber qual é a carga que ele consegue suportar, tá? Então, diâmetro, pilar circular, ok? Então, vou voltar aqui com vocês. Vou só anotar aqui na lousa as informações para a gente começar a fazer o exercício. E aí eu já faço com vocês Então, tem um módulo de 120 mil quilogramas forças por centímetro quadrado. Ele tem uma tensão admissível à compressão paralela às fibras de 93 quilogramas forças por centímetros quadrado, né? E aí ele tem um diâmetro, né, de 25 centímetros. E aí eu quero duas situações, né? Na situação A, ele é articulado e ele tem 2,5 metros de comprimento. E uma situação B, onde ele é engastado e livre, e aí ele tem uma altura um pouco maior, aliás, um comprimento um pouco maior, 2,80 metros, tá? Então, agora sim, eu vou voltar com vocês aqui, tá? Para vocês enxergarem a luz maior. Vamos lá. Estão enxergando bem a minha lousa lá? Sim? Tranquilo? Dá bem para ler? Então, aqui. Beleza. Então, o que a prof fez? A prof colocou as informações importantes aqui do exercício, né, aqui na lousa. Então, ele é um pilar peroba de Campos, o módulo de velocidade, a tensão admissível, o diâmetro que ele tem, e as duas situações que eu quero saber qual é a carga que ele vai suportar,
tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra que a prof explicou para vocês, quando a gente viu a parte teórica? Primeira coisa que a gente tem que saber, quando você já tem né, o formato do pilar, a sua seção, né, alguma informação da seção, nós temos que procurar saber qual seria o índice de esbeltez desse pilar, né, dessa estrutura. Por quê? Porque, senão não tem como sair, né, senão não tem como saber qual é a fórmula que eu vou aplicar para calcular essa carga, né. Lembra que eu falei para vocês, nós temos 3 situações, né, o pilar pode ser curto, quando o índice de esbeltez, ele é limitado em 40, aí, tem que fazer uma surpresa para nós aqui. E aí eu tenho um pilar intermediário, quando ele está entre o valor de esbeltez de 40, né, ele é maior que 40, porém ele está limitado no índice de esbeltez crítico, né, que é estabelecido para cada tipo de madeira, e daí eu tenho também, esse seria uma situação intermediária, e aí eu tenho os pilares esbeltos, né, que são os pilares que têm o índice de esbeltez limitado em 140, né, e aí assim, quando eu tenho um pilar curto, não há flambagem, vocês lembram que eu comentei com vocês? Daí, nesse caso, a tensão de flambagem é igual à tensão admissível à compressão, paralela às fibras, e aí o cálculo da carga, né, que a gente quer saber, é aquela fórmula simplesinha, né, tensão admissível, carga sobre ar. Agora, quando eu tenho uma outra situação, né, aí quando ele começa a ficar mais esbelto, e até a situação limite, onde o índice de esbeltez é de 140, aí eu vou calcular como? Com a fórmula da carga crítica, né, de Euler. Vocês lembram? P crítico, Q ao quadrado, vezes o módulo de intensidade, vezes o momento de inércia, dividido por 4, que é aquele coeficiente de segurança que o coeficiente comenta, multiplicado pelo comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Esses são os cálculos que a gente tem, tá? Mas, então, é imprescindível a gente definir qual é a esbeltez, né, desse pilar em cada uma das situações que a gente tem. Então, vamos começar com a situação 1, né? Então, a situação 1, ele é articulado, né, nas duas extremidades, e ele tem um comprimento de 2,5 metros, tá? Então, eu vou apagar aqui embaixo, para não atrapalhar a gente, né? Tá atrapalhando aqui a condição A. Então, aqui, como é que é isso aqui? Então, o índice de esbeltez, lembrando, né? Como ele é um pilar circular, então o cálculo do índice de esbeltez é o comprimento efetivo de flambagem multiplicado pela constante 4, né, que é da fórmula, dividido pelo diâmetro dessa peça, certo? Então, lembra que eu tenho 2 cálculos para vocês? Ou eu tenho, lógico, né, eu estou falando em pilares de madeira, se eu tivesse pilares com outros perfis, né, U, T, Y, outros perfis, que normalmente são perfis metálicos que a gente teria outras formas para calcular o índice de esbeltez. Mas como eu estou falando com os pilares normais nossos, né, de madeira, então normalmente eu tenho os pilares de seção circular, quadrada ou retangular, tá? Então, o índice de esbeltez para o pilar circular, então é essa fórmula aqui. Aí a gente vai analisar. Quando eu tenho um pilar articulado nas duas extremidades, vocês lembram que a professora falou que o comprimento efetivo de flambagem é igual ao comprimento desse pilar. Vocês lembram que a prof tinha comentado com vocês? Que a gente tinha mostrado? Então, se ele é igual, vou transformar os 2,5 metros em centímetros, 250 centímetros. Então, nesse caso, o comprimento efetivo de flambagem vai ser 250 centímetros, certo? Eu transformei só os metros em centímetros. Isso porque ele é articulado nos dois lados. Então, vamos calcular aqui o índice de esbeltez. Vai ser 250 vezes 4, dividido pelo diâmetro, que é os 25 centímetros. Então, essa continha aqui vai dar o seguinte, ó. 250 vezes 4 vai dar 1.000, dividido por 25, 40. Então, ele tem 40 de índice de esbeltez. Portanto, se a gente olhar lá naquela tabelinha da prof, ele é caso 1. Então, ele não é um pilar esbelto, ele é um pilar curto, tá? Então, ele é o caso 1, certo?
E aí ele não é esbelto, ele é curto. Então, a gente vai calcular a carga suportada por esse pilar com aquela fórmula simples nossa, né? Tensão admissível, carga sobre área. Certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Anotaram no caderno? Sim? Beleza, seu Roger. Então, vou apagar aqui porque eu preciso, né, Jaque, de mais lousa. Essa lousa é pequena. Então, vamos lá. Então, se eu tenho essa situação, eu quero saber a carga, então, olha, tensão admissível, né? A compressão paralela às fibras vai ser a carga sobre a área que eu estou aplicando essa carga. Sim? Aí, o que eu tenho? Né? Eu tenho a área, eu vou ter que dimensionar antes, né? Então, vamos lá, olha. A área, por aqui no cantinho, como é uma estrutura circular, então, vocês lembram a fórmula do cálculo da área? É π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Vocês lembram disso? A área da circunferência, né? Π é 2 sobre 4. Então, vamos calcular. A área, então, vai ser o nosso π inteirinho lá da calculadora, 3, 14, 15, 9, 26, vezes o diâmetro ao quadrado, que é 25 ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Então, qual que vai ser essa área? Olha lá. Então, vai ser 25 ao quadrado, que é 625, vezes o nosso π, dividido por 4. Essa área, por acaso, deu 490,87? É isso? Sim? Beleza. Centímetros quadrados, né? E aí, a gente pode calcular aqui, né? Então, ó, tensão admissível, nós vamos pegar aqui, 93, né? Vai ser a carga dividido pela nossa área, 490,87. Então, aqui, ó, vou multiplicar, isso aqui vai dar quanto? Né, ó, 490 vezes 93 vai dar a carga que esse pilar vai suportar. Então, 490,87 vezes 93 vão dar, olha, a carga enorme suportada por esse pilar. Olha lá. Quanto é que dá essa carga, né? 45.650,91 quilogramas força? É isso que vocês acharam? Sim? 45.690,91. Então, olha a enorme carga suportada. Aí a prof até trouxe uma régua aqui, olha, mas também ele tem um diâmetro muito bom, né? Olha bem, o que é 25 centímetros? Olha aqui o dedo da prof, olha aqui, ó. Ele não é um pilar, né? Não é um pilar dos mais delicados, né? É um pilar bastante fortinho, né? Bem robusto, certo? E lógico, né? Ele tem um comprimento efetivo de flambagem porque ele é articulado nas duas extremidades. Então, eu tenho uma situação relativamente tranquila, né? Em termos de suporte de carga. Então, ele carrega bastante, certo? Bom, calculada essa carga na primeira situação, eu vou para a situação 2, ou situação B, né? Onde ele é engastado e livre, né? E aí, eu aumentei um pouquinho o comprimento dele, eu passei para 2,80 metros. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Ó, anotaram ali no caderno? Tudo certo? Sim? Então tá. Então vamos lá. Aí, a situação B, então, ó, vou anotar aqui para vocês. A situação B, ele é engastado e livre, né? Ele é na situação do poste, né? E ele tem 2,8 metros de comprimento, tá? Ele é um pouquinho mais comprido. Bom, então, vamos verificar o que acontece com
um índice de esbeltez nessa segunda situação? Olha, primeira coisa que a gente vai ver, né? O nosso comprimento efetivo de flambagem, nessa segunda situação, é o quê? Engastado livre, vocês lembram que eu falei para vocês? LFL é igual a 2 L's. Então, nesse caso, o comprimento efetivo de flambagem será igual a 2 vezes 280, eu transformei em centímetros aqui. Então, esse comprimento efetivo de flambagem, ele passa a ser 560 centímetros, correto? 280 vezes 2, 560. Vamos ver o que acontece aqui com o índice de esbeltez? Olha lá. A mesma forma, né? Comprimento efetivo de flambagem, porque ele continua sendo circular, vezes a constante 4, que é da fórmula, dividido pelo diâmetro. Então, vamos lá. O índice de esbeltez vai dar 560, que eu multiplico por 4 e divido por 25. Isso aqui vai dar, ó, 560 vezes 4, dividido por 25, opa, 89,6. Ó, 89,6. Aí, eu preciso saber em qual caso ele se encaixa, né? Lembra? Eu preciso saber qual é o caso. Aí, o que a Pro vai fazer? Vou mostrar para vocês lá na nossa teoria, para a gente saber em qual caso ele se encaixa, tá? Vamos olhar. Pegar aqui o material. Já vou deixar na página certinho. E aí, vou compartilhar com vocês. Tá? Vamos lá. Ó, peguei o material da semana passada e estou mostrando aqui para vocês. Vocês lembram que a Prof tinha mostrado essa tabelinha para vocês? Onde eu tinha os pilares e os valores críticos de índice de esbeltez para algumas das madeiras? Então, eu vou pegar aqui a peroba de Campos para vocês, que é a primeira madeira que a gente está usando ali. Então, olha lá qual é o índice dela, 69. Então, o que acontece? Com esse valor de 69, o valor que a gente achou é 89,6. Então, vou voltar aqui no slide anterior. Olha, ele se encaixa aqui no terceiro caso. Olha, ele é superior ao valor tabelado, mas ele é menor que 140. Sim? Entenderam? Sendo assim, o que acontece? Aí, ele é caso 3. Né? Então, ele é um pilar esbelto. Né? Então, aqui, ó, ele é caso 3. E sendo caso 3, a gente vai calcular a carga suportada por ele pela fórmula lá da carga de Euler. Vocês lembram? Entenderam bem direitinho? Então, ó, no primeiro caso, como ele era um pilar articulado e tinha 2,5 metros de comprimento, ele caiu no caso 1, e aí nós calculamos, não tem flambagem, ele é um pilar curto, aí a gente usou a fórmula simplesinha, né? Tensão admissível e carga sobre ar. Como aqui, quando eu calculei o índice de esbeltez, eu fiz um outro pilar, né? Coloquei o pilar numa outra situação. Eu fiz um pilar um pouquinho mais comprido, 2,80 metros. Bem pouquinho, né, gente? 2,80 é a régua a mais de comprimento só, né? Ó, certo? Então, de 2,5 metros ele passou para 2,80 metros, mas eu principalmente mudei a forma de vínculo, né, desse pilar na estrutura. Então, ele passa a ser engastado numa extremidade, né, firme numa ponta, e funcionando livre na outra. Então, isso faz toda a diferença, né? Apesar dele continuar com 25 centímetros de diâmetro, né, a seção continua a mesma, mas aí a gente mudou a forma de vínculo, então, e acrescentamos um pouquinho mais no comprimento, né? Mas aí já foi o suficiente para ele ser considerado um pilar esbelto, portanto, nós vamos usar a fórmula de Euler para calcular a carga crítica suportada por ele. Vamos lá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, tá? E vou fazer o cálculo com vocês dessa segunda situação. Então, vamos lá. Então,
eu tenho, ó, carga crítica, que é o que eu quero, vai ser o quê? Vai ser o π ao quadrado, vezes o módulo de traçabilidade, vezes o momento de inércia, tudo isso vai estar dividido pelo 4, que é o coeficiente de segurança, vezes o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Só que assim, olha, vocês vão perceber que quando vocês vão colocando os valores nos lugares ali da fórmula, né, vocês vão perceber que eu não tenho o momento de inércia ainda da peça. Ó, eu não tenho, né? Então, antes de eu calcular a carga, eu preciso calcular o momento de inércia. E aí vem a primeira formulazinha da prof, a primeira formulazinha diferente de hoje. Ó, eu tinha prometido para vocês que eu ia mostrar as fórmulas específicas. Tá aqui, ó. Quando eu tenho uma seção circular, certo? Então, o momento de inércia nessa seção circular é π, deixa eu ver aqui que eu não... π vezes o diâmetro à quarta sobre 64, tá? Então, assim, ó, prof, não é a mesma fórmula dessa... Não, não é a mesma fórmula do cálculo da área da circunferência. É diferente. Lógico que também vai nos fornecer, né, uma informação relacionada à seção, né? Mas não é o cálculo da área, né? Olha, é o π vezes o diâmetro à quarta sobre 64. Anota ali no cantinho do caderno da prof, de construções, para não esquecer, tá? Então, essa é uma formulinha nova que eu tinha prometido para vocês hoje, quando nós fôssemos fazer os cálculos, né? Portanto, olha, o momento de inércia dessa peça circular vai ser o π, que vocês vão usar inteirinho da calculadora, vezes o diâmetro à quarta, 25 elevado à quarta potência, dividido por 64. Então, vamos ver quanto que vai dar esse momento de inércia? Ó, 25 à quarta potência, 25 vezes 25 vezes 25 vezes 25. Dá 390.625. Né? Vou multiplicar pelo π e vou dividir por 64. Quanto é que vocês acharam aí? Vamos ver se bate. 19 mil e alguma coisa? Isso mesmo, Jaque, Carlinha, Carol, 19.174,76 centímetros, né? Ó, 19.174,76. Aí, ó, lembra que eu falei para vocês? O momento de inércia é dado em centímetros à quarta. Por quê? Porque vocês lembram que aqui é 25 centímetros, né? E quando eu elevo esses 25 centímetros à quarta potência, a grandeza dele também né? Então, é 25 centímetros vezes 25 centímetros vezes 25 centímetros vezes 25 centímetros, né? Então, os centímetros, lembra quando eu multiplico, né? Eu mantenho a base e somo os expoentes, lembra? Isso é a professora Eliseu. E aí, então, o centímetro fica centímetros à quarta, tá? Então, o momento de inércia, aqui a gente já vê por que ele é centímetros à quarta também, tá? Então, essa é a unidade que a gente usa para o momento de inércia, centímetros à quarta, tá? Aí, vamos voltar. Como conseguimos calcular, vamos copiar esse valor aqui nessa nossa fórmula da carga crítica de Euler e, finalmente, a gente vai conseguir calcular essa carga crítica, né? Então, vamos lá. Carga crítica de Euler, né? Que é a situação que a gente tem. Vai ser o π ao quadrado, que é o π da calculadora ao quadrado, vezes o módulo da eletricidade, 120 mil, vezes o I, que eu acabei de calcular, 19.174,76, né? Aí, isso tudo vai estar dividido por 4, que multiplica o comprimento efetivo de flambagem, que é quanto mesmo? 560 ao quadrado, tá? O comprimento efetivo de flambagem, porque ele é
Engastado em livro, lembra? Ele é 2 vezes o comprimento, 560. Então, faça a continha aqui, vamos ver quanto dá para a prof. Ó, não esqueça que primeiro a gente tem que levar ao quadrado e depois multiplicar. Aqui é a mesma coisa, ele é ao quadrado e depois multiplica. Quanto que dá essa carga crítica suportada por esse pilar? Vamos ver? Quanto será que vocês vão achar? Será que dá maior que o outro? O que será que dá? 18.104? É isso que vocês acharam? Isso? 18.104,01? Isso? 18.104,01? Quem mais achou esse valor? É isso, então? 18.085? Vamos fazer o cálculo juntos, então. Vamos ver aqui quanto vai dar. Então, ó, vou fazer aqui embaixo primeiro. 560 ao quadrado, tá? Vezes 4. Então, vou reservar esse valor aqui. Uhum. Aí, vou fazer o π ao quadrado. Vou multiplicar por 120.000. E vou multiplicar por 19.174,76. Vou dividir por o valor aqui, 125,44,00. Ó, achei aqui o mesmo valor, 18.104,01. Tá? Então, Roger, acho que pode ser pela aproximação do π. Sim, deve ser isso. É a aproximação, tá? Mas veja bem, o que eu quero que vocês percebam, né? E aqui está em quilogramas força, né? Olhem bem. Tá certo que a prof aumentou um pouquinho, né, o comprimento do pilar, né? 30 centímetros apenas, certo? A prof aumentou um pouquinho o comprimento, mas a prof mudou a forma de vínculo, né? O que era articulado nas duas extremidades, que então me dá um valor de comprimento efetivo de flambagem igual ao comprimento inicial do pilar, eu mudando a forma de vínculo, ele passa a, como ele é engastado livre, ele passa, o comprimento efetivo de flambagem passa a 2 vezes o comprimento inicial. Então, percebam, de 280 ele passa a 560. Lembra que a prof disse para vocês, olha, essa forma de vínculo é a forma em que ele carrega menos carga. Lembra que eu comentava isso com vocês, né? Com a história do poste, que quando a gente tem um poste que tem um transformador, normalmente ele tem uma seção maior, né? Então, por quê? Porque, naturalmente, essa forma de vínculo é uma forma de vínculo onde ele carrega menos, né? Então, se a gente for comparar, e veja, olha, os 30 centímetros apenas não seria a causa principal, né? Lembra? O outro deu 40 e tantos mil quilogramas força. Esse aqui deu bem menos, né? Então, assim, isso eu fiz para mostrar para vocês, né, que o mesmo pilar, né, com 25 centímetros de diâmetro, eu mudei as condições, eles carregam cargas completamente diferentes. Inclusive, né, na primeira situação, ele é um pilar curto, e aqui ele é um pilar esbelto. Ficou claro para vocês, queridos? Entenderam bem certinho? Anotaram os valores? Beleza? Então, posso passar para o exercício 2? Vamos lá? Ó, vou compartilhar com vocês a tela e vou mostrar o exercício 2. Vamos lá. O exercício 2 é um pouquinho diferente, ó. Esse aqui, eu já tinha o pilar pré-dimensionado, né? Eu já tinha as dimensões do pilar. Vocês já estão enxergando a tela?
Sim, prof. Então, tá. Então, aqui, ó, olha o exercício 2 que a prof falou para vocês agora. E eu tenho os pilares e eles estão indicados nesse esqueminha embaixo, tá? Então, eu tenho uma coberturazinha e eu tenho 4 pilares, um em cada extremidade, tá? Então, os pilares indicados abaixo estão recebendo a carga de uma cobertura, que é composta, né, pela estrutura principal, secundária e telhado, conforme mostra a figura. Sabendo que a cobertura pesa 18.000 kgfs, que os pilares serão construídos em Pinho do Paraná, cujo módulo de elasticidade é de 105.000 kgfs por centímetro quadrado, e a tensão admissível é de 51 kgfs por centímetro quadrado, aí eu quero que vocês determinem a seção quadrada capaz de suportar a carga proposta nas seguintes condições. Então, assim, olha, eu dou as condições, eu já dou a carga aqui nessa situação, só que agora, então, vocês vão ter que me calcular a seção desse pilar, e eu tenho a necessidade de que ela seja quadradinha, tá? Então, qual é a condição? Quais são as condições que eu quero que vocês dimensionem o pilar quadrado? Eu tenho uma primeira situação, ele é engastado nas duas extremidades e tem 3 metros de comprimento. E na segunda situação, ele vai ser engastado numa extremidade e articulado na outra, e aí ele vai ter um comprimento de 2,70 metros, tá? Então, essas duas condições que eu tenho para dimensionar esse meu novo pilar, tá? Vou apagar aqui a minha lousa. E aí, já vou colocar essas informações aqui para a gente calcular rapidinho estes nossos novos pilares, tá? Então, no outro, eu já tinha um pilar com um diâmetro pré-estabelecido e queria carga. Neste aqui, eu tenho a carga que eles vão suportar, né, que eles irão suportar, porém, eu quero dimensioná-la em duas condições, tá? Vou fazer a anotação aqui, rapidinho, do exercício 2, o que ele quer, né? Então, a madeira que eu vou usar é o Pinho do Paraná, né? E aí, quais são as informações técnicas? O módulo de elasticidade é 105.000, né? Eu tenho uma tensão admissível a compressão paralela às fibras de 51 kgfs por centímetro quadrado, certo? Eu tenho uma carga total, né? Então, a carga total do telhado é de 18.000 kgfs, né? E aí, eu quero um pilarzinho de seção quadrada, né? Mas eu quero um pilar nas seguintes condições. A primeira condição, então, ele é engastado nas duas extremidades e ele vai ter 3 metros de comprimento, né? E aí, na outra situação, ele é engastado e articulado, porém, ele tem um comprimento um pouquinho menor, 2,70, né? Isso. Então, vamos descompartilhar a nossa tela, né? Para vocês poderem enxergar melhor aqui a nossa lousa, né? Então, ó, coloquei todas as informações que a gente precisa lá, né? E aí eu recomendo, quando vocês forem fazer os exercícios da prof, leiam e já vão anotando as informações, tá? Para que vocês não percam nada, não esqueçam nada, tá? Então, quero saber a seção. Tenho a carga. Aí, olha, vejam bem, essa carga é a carga total da cobertura. Portanto, como eu tenho 4 pilares, lembra que eu expliquei para vocês quando a gente falou de cobertura, né? Quando eu tenho uma porção de pilar, vocês lembram que a gente fez o cálculo? Ó, a gente calculou os pilares frontais, que lembra que eles carregam um pouquinho menos carga do que os intermediários, porque a área de responsabilidades deles é um pouquinho menor, né? Então, aí a prof ensinou vocês a calcularem, né, os pilares intermediários, que são aqueles pilares, né, que têm o comprimento, né, da área deles, né, eu multiplico pela água, então eu tenho o espaço entre os pilares, né, que
às vezes coincide com o espaço recomendado, ou quando vocês calculam o Nutrel e o decalque de novo, ele reduz um pouquinho, né? Ou fica exatamente dentro do espaço recomendado, né? Lembrando, o espaço recomendado nas coberturas de telha de barro, 3,5 metros, e as coberturas de revestimento, 4 metros. Então, a gente tem aquele cálculo que a prof mostrou para vocês lá nas coberturas, como é que a gente calculava aqui os pilares. Só que aqui, gente, eu tenho 4 pilares só. Então, assim, não há uma diferenciação entre pilares intermediários e pilares de ponta. Então, o que acontece? Ó, é essa situação aqui, ó. Depois eu apago para a gente fazer, ó. Eu tenho a cobertura, né? Vamos fazer aqui, ó, vou fazer a minha comeira aqui. Aí eu tenho um pilarzinho aqui, um pilarzinho aqui, um pilarzinho aqui e um pilarzinho aqui, certo? Então, o que acontece? Essa situação faz com que eu tenha, ó, vou fazer aqui, ó, e aqui divide aqui no meio, né? Aí, o que eu tenho? A mesma carga suportada por esse, é a mesma que suporta esse, que é a mesma que suporta esse, e que é a mesma que suporta esse, certo? Então, a distribuição é igual entre eles. Lógico que, então, eu posso dizer que a carga suportada por qualquer um deles será 18.000 dividido por 4, né? Então, 18.000 dividido por 4 vai dar quanto? 4.500 kgf. Então, cada um dos meus pilares vai estar carregando uma carga aproximada de 4.500 kgf. Certo? Entenderam direitinho o que a prof explicou? Só nessa situação, gente. Se eu tiver uma situação de vários pilares, daí a gente calcula pelos pilares intermediários. Vocês lembram, né? Que a prof explicou. Bom, feito essa conversa inicial, tá? Vou apagar aqui esse meu esqueminha, né? E aí vou calcular aqui cada uma das situações, tá? Bom, aí uma outra questão, né? Como eu não tenho o pilar pré-definido, né, como eu tinha no exercício anterior, eu não tenho como dizer assim, ah, ele é curto, ele é intermediário, ele é esbelto. Não tenho como dizer. Então, assim, é de bom tom que a gente parta da situação mais crítica, né? Então, a gente, inicialmente, né, nós imaginaríamos o seguinte, que seriam pilares esbeltos, tá? Então, para cada uma das situações, eu vou partir do pressuposto que eles seriam esbeltos, né? Que seria a pior situação. Então, eu vou calcular as cargas sobre eles, tanto na situação A como na situação B, considerando o cálculo da carga crítica de Euler, tá? Porque eu não tenho como calcular o índice de esbeltez inicialmente, né? Eu não tenho informações aqui. Eu ainda tenho que calcular a seção dos meus pilares, tá? Então, vamos fazer a situação A, tá? Então, aqui, a situação A, eu vou fazer aqui, ó. Ele é engastado e tem 3 metros. Então, vou colocar aqui no cantinho. Então, nessa situação, o LFL, ou seja, o comprimento efetivo de flambagem, é igual a 0,5 de L. Lembra? Engastado nas duas extremidades é 50% de L. Sim? Então, essa já é uma informação importante. Vamos colocar aqui, vou calcular a carga crítica, vai ser igual a π ao quadrado vezes E vezes I dividido pelo 4, que multiplica o quê? O comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Essa é a nossa fórmula de Young, que a gente conhece bem. Tá? Então, aqui, ó, lembra? Os 18.000 eu vou dividir por 4, porque são 4 pilares nesse caso, e vão dar 4.500 kgf cada um, certo? Nesta situação, certo? Nesta situação. Aí, vou colocar aqui na nossa fórmula, olha lá. 4.500 vai ser igual ao π ao quadrado, que eu vou colocar aqui o quadrado, né? Π inteirinho, vezes o módulo da elasticidade dessa madeira, 105.000, vezes o I, que é a minha incógnita, né? Que é por onde eu vou tirar
a seção desse meu pilar. Tudo isso vai estar dividido por 4, que multiplica. Como eu tenho o comprimento de efetivo de flambagem meio de L, então, se o L era 3 metros, 300 centímetros, então, o comprimento efetivo de flambagem será 150, certo? Ao quadrado. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Ó, vou apagar a fórmula aqui, para poder fazer o cálculo aqui em função de I para vocês, tá? Para a gente poder fazer o cálculozinho. Então, aqui, ó, vou isolar o I, que é o momento de inércia. Então, vou passar isso aqui multiplicando 4.500 vezes o 4 vezes o 150 ao quadrado. Tudo isso vai estar dividido pelo π ao quadrado vezes os 105.000 vezes... Ah, não vezes não, o I tá lá, tá? Eu passei isso aqui dividindo, certo? Então, a gente já tem como calcular esse valor, né? Vamos fazer esse cálculo? Vamos lá? Vamos ver quanto vai dar. Quanto vocês acharam? Será que vocês acharam isso aqui? Isso? Isso já que 390,81 centímetros a quarta. Correto? É isso que vocês acharam? Ou algo bem próximo disso? Achou, Camila? De novo, né? Lembra, Roger? Dá um pouquinho diferente se você mexer no π. Né? Se você aproximar o cálculo do π ao quadrado, se você mexer, daí dá uma pequena variação. Se você usar o valor todo, elevar ao quadrado, com o valor todo elevado, daí dá esse valor aqui. Certo? Bom, com esse valor calculado, aí eu vou apresentar uma outra formulazinha de cálculo para vocês, tá? Então, qual que é? Ó, calculei o I, preciso saber qual é o valor dos lados desse meu pilar, dessa seção do meu pilar quadradinho, tá? Então, aqui, ó, para a seção quadrada, o momento de inércia é o lado BA² sobre 12. Vou melhorar esse 4 aqui. D elevado à quarta, BA² sobre 12. Opa, não posso mexer nas minhas coisas. BA² sobre 12, onde B é o ladinho do meu quadradinho, da minha seção quadrada, tá? Tem alguns livros que usam a quarta, tem alguns livros que usam outras letras, né? Mas é o lado, a quarta potência. Então, vamos calcular aqui, ó. 390,81 vai ser igual a B, a quarta, sobre 12. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui? Ó, 390. Então, ó, 390,81, né? Vezes 12, aí nós vamos extrair a raiz quarta. Quanto será que vocês acharam? Eu achei 8,28 centímetros. Será que foi isso que vocês acharam? Isso? É um pilar bem pequenininho, né? De seção, olha. 8,28 é só isso aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Ele é um pilarzinho quadrado, mínima coisa.
Acharam esse valor? Sim? Beleza, achou então, né, Roger? Então, com esse valor, será que eu posso aceitar assim e deu boa? Tá tudo certo? Uh-uh. Então, assim, olha, existe uma forma da gente fazer, da gente aceitar ou não essa sessão dimensionada, tá? Então, assim, em que condições eu posso aceitar essa minha sessão, né? Eu vou ter uma sessão correspondente, né? Um pilarzinho de, vamos dizer assim, vamos aproximar aqui 8,30 por 8,30, ele é isso aqui de pilar, de ladinho, né? Ó, essa medidinha aqui, bem pequenininho. Será que eu posso aceitar esse dimensionamento que eu fiz? Vamos testar? Qual é a condição de aceite? Ó, vou deixar o meu pilar de ladinho aqui, ó. Vou apagar e vou anotar ele mais para lá, tá? Peraí. Ó, calculei o ladinho da minha seção, mas eu preciso aferir se esse valor tá legal ou não, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho, B igual a 8,28 centímetros. Vamos ver se isso aqui tá legal, tá? Então, como é que eu verifico isso? Olha, qual é a condição de aceite para esse meu dimensionamento? Então, aqui, ó, a condição de aceite, condição de aceite. Então, o que é isso aqui? Então, a tensão admissível, a compressão. E aí, eu vou chamar de calculada. Calculada por quê? É calculada para a situação desse pré-dimensionamento, tá? Ela deve ser menor ou no máximo igual à tensão admissível, à compressão paralela às fibras, tabelada, vamos chamar isso aqui de tabelada para essa madeira, tá? Então, é a condição de laboratório. Então, eu vou calcular essa tensão admissível, a compressão, paralela às fibras, né, que é a condição que nós temos. Vou calcular na situação vigente, ou seja, usando essa dimensão do lado aqui, tá? De 8,28, que vocês calcularam agora com a prof, e vou comparar com a tensão admissível dessa madeira, esse valor tabelado de 51, tá? Então, o valor que eu achar de tensão admissível, ele vai ter que ser menor ou no máximo igual a 51. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Vou calcular aqui. Ó, essa é a condição de aceite. Anote lá no caderno de construções. Posso apagar? Sim? Então, a tensão admissível calculada deve ser menor ou igual à tensão admissível. Beleza, vou apagar aqui. Camila disse que eu posso. Então, vamos lá. Vamos calcular. Ó, a tensão admissível à compressão paralela às fibras calculada, calque, vai ser a carga sobre a área. Sim? Aí, eu vou ter que calcular a área dessa seção aqui. Então, a área de uma seção quadradinha é lado vezes lado, ou seja, é o lado ao quadrado. Lembra? Então, a área dessa seção, né, dessa pecinha nossa, desse nosso pilar, vai ser o 8,28 ao quadrado. Portanto, essa área vai dar, ó, 8,28 ao quadrado, 8,28 ao quadrado, vai dar uma seção de 68,56 centímetros quadrados. Foi isso que vocês acharam? 68,56 centímetros quadrados? Isso? Beleza. Aí agora eu posso calcular. Ó, a tensão admissível, a compressão paralela a fibras calculada para essa situação vai ser a carga que está colocada sobre esse pilar, 4.500
dividido pela seção que eu calculei agora, 68,56. Vamos ver quanto dá? Olha lá, 4.500 dividido por 68,56. E vocês acharam 65,64? Quilogramas forças por centímetros quadrados. É isso que vocês acharam? 65,64 quilogramas forças por centímetros quadrados? O que aconteceu? Eu posso aceitar pré-dimensionamento? Será que eu posso? Qual era a condição de aceite? A tensão admissível, né? A compressão paralela às fibras, a calculada. Não posso, né, Jaque? De jeito nenhum. Ela deu maior do que a tabelada. Então, esse pré-dimensionamento não tá legal. Aí, assim, né? Vou usar que seção? Ah, prof, coloca lá 10 por 10, tá tudo certo. Não. Tem uma forma da gente calcular, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos, no lugar da tensão admissível à compressão calculada, nós vamos usar o valor lá em cima, o 51, ó, o valor da tabela. E a partir deste valor, nós vamos achar a nova seção e aí o novo lado da seção do meu pilar, para a gente poder fazer a correção, tá? Então, olha bem o que aconteceu. Eu tinha uma condição de aceite, que é a tensão admissível à compressão para as fibras calculada, ou seja, na situação vigente, o valor encontrado deveria ser menor, no máximo igual à tensão admissível do pilar em laboratório, lá, da madeira em laboratório. O que aconteceu? A gente achou um valor maior, então eu não posso aceitar esse pré-dimensionamento, eu tenho que redimensionar esse pilar. Como é que eu redimensiono? Eu assumo o lugar da tensão admissível calculada o valor de tabela e acho a nova seção. Vamos fazer? Vamos ver quanto dá? Então, eu vou assumir o novo valor, né? Então, o que eu vou fazer? No lugar da tensão admissível calculada, eu vou usar o 51, né? Ó, tensão admissível, a compressão para as fibras. No lugar do calculado, eu vou usar o tabelado, tá? Eu vou substituir aqui. E aí, eu vou calcular a nova seção, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, 51 vai ser igual a 4.500 dividido por A, certo? E aí, a minha área vai dar o quê? Ou a minha seção, né? Vai ser o 4.500 dividido por 51, que vai me dar 88. Olha, a área deu 88,24 centímetros quadrados. Foi isso que vocês acharam? 88,24? Sim? Beleza. Aí, ó, eu volto na formulinha da seção, ó. A área do quadrado é o lado vezes o lado. Então, ó, vou substituir aqui, ó. 88,24 vai ser igual a B ao quadrado. O B vai ser a raiz desse valor. Então, olhem lá. 88,24, eu extraio a raiz e dá uma nova seção, olha isso, um novo lado, de 9,39 centímetros. Olha, percebem? O valor antigo, o valor novo. Certo? Então, olhem, com essa seção, né, eu usei no lugar do tabelado, do calculado tabelado, achei uma nova seção e, consequentemente, um novo lado. Então, assim, o pilar deve ser um pouco maior, sim, certo? Mas aí, quanto maior? Né? No mínimo,
9,39 por 9,39, certo? Então, assim, prof, põe lá de 10 por 10. Não, né? Você até pode usar um pilar de 10 por 10 de lado, né? Que vai dar uma seção correspondente, né? Vai dar uma 10 centímetros por 10 centímetros, vai dar 100 centímetros quadrados, não é isso? Agora, existe a forma da gente calcular direitinho isso aqui. Então, no mínimo, ele deverá ter um lado de 9,39 centímetros. Tranquilo? Entenderam bem certinho? Esse, então, é a parte A do exercício. Agora eu vou calcular a segunda condição. Anotaram ali no caderno direitinho, queridos? Vou passar para a segunda parte. Beleza, vou apagar aqui, então, que é a nossa lousinha aqui, né? Então, vamos lá. Olhem lá. A segunda situação, eu tenho um pilar engastado numa extremidade e articulado noutra. Então, nesse caso, o comprimento efetivo de flambagem, engastado e articulado, ele é 0,7 de L, ou seja, ele é 70% de L, tá? Então, vamos calcular aqui. Carga crítica vai ser igual a quê, né? Aliás, não vou substituir aqui, eu vou usar a fórmula de Euler, né, que é a pior situação, já vou substituir aqui, tá? Então, a carga crítica é os mesmos 4.500, vai ser igual ao π ao quadrado, que é da fórmula, né? Vezes o módulo da cidade, 105.000, vezes o I, que eu quero saber, né? A seção, a seção na nova condição, 4 que multiplica, olha, 70% de 2,70 ou de 270 centímetros, ó, 270 centímetros, né, que eu converti em centímetros, vezes 70%, então, o comprimento efetivo de flambagem o LFL é de 189 centímetros. Correto? 70% de L? Então, eu vou usar esse 189 aqui, que é o comprimento efetivo de flambagem, ao quadrado. E aí, de novo, né, vou colocar tudo em função de I, né? 4.500, né? Vezes o 4, vezes o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Isso tudo vai estar dividido pelo π, que está elevado ao quadrado, vezes 105.000. Tá? Então, quanto será que vai dar esse valor, gente? Façam lá para a prof, por favor. Quanto que dá? Quanto será que dá? 189 ao quadrado, vezes 4, vezes 4.500. Tudo isso vai estar dividido por... Quanto vocês acharam? Será que é isso aqui? Isso? Isso mesmo, Aline? Então, olha, o momento de inércia aqui já deu diferentinho do anterior, lembra? Já deu diferentinho. Bom, aí, com esse novo momento de inércia, eu vou poder calcular a seção, certo? Então, ó, vou separar ele aqui, vou apagar esses cálculos aqui, ó, tá? Então, olha lá. Vou deixar ele aqui no cantinho, ó, 620 por 45. E vou aplicar a fórmula do momento de inércia para situação dos pilares quadradinhos. O I é o quê? É o lado A quarta sobre 12, certo? B a quarta sobre 12. Então, vou substituir aqui, ó. 620,45 vai ser igual a B a quarta sobre 12, tá? Então, vocês multipliquem aqui por 12
e extraio a raiz quarta. Vamos ver quanto vai dar? Esse novo I? Ó, 620,45 vezes 12. Quanto que deu esse B de vocês? Isso aqui, ó. Será? 9,29? Será que é isso? Acharam esse valor? A Gisele tá quietinha hoje. Achou esse valor, Gi? Achou? Oba! A Camila também achou, Camila? Os meninos estão tão quietinhos, só o Roger fala comigo, né, Roger? Cadê os nossos representantes da ala masculina? Só o Roger fala comigo, né, Roger? Cadê os meninos? Hã? João Pedro, cadê você? O Teru também tá quietinho, não fala nada. Estão acompanhando? Cadê o Alisson? O Alisson é dessa turma, não é? O Altair também, que é o SEI. Cadê os meninos? Estão entendendo, queridos? Acharam o valor? Bom, aí de novo é a mesma situação. Tá entendendo tudo, Teru? Tá danado aqui o negócio, né? Achou, Thair? Beleza. Então tá, de vez em quando tem que chamar vocês, né? Eu não, o Alisson também tá ali, né? Eu não vejo todos vocês na minha tela, não aparece todos vocês, né? Então, aí eu tenho que lembrar quem são, quem que tá na turma e ir procurando aqui para chamar vocês, para chamar vocês para vocês participarem. As meninas estão aqui, ó. Thaís, a Mari, a Carol, a Aline, a Jaque, a Arielle, a Carminha, né? A Mari tá aí, né, Mari? Mas nem todo mundo eu enxergo. Aí, assim, ó, vou fazer a situação, né, de verificação, né? Então, o meu B, vou colocar ele aqui no cantinho, ó. Vou colocar ele aqui, separadinho, pra gente comparar, tá? O meu B novo deu 9,29 centímetros. Vou deixar ele ali no cantinho, tá? Para eu poder usar essa minha lousa aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou testar a condição de aceite, né? Então, a condição de aceite é o quê, ó? Condição de aceite. Então, a tensão admissível, compressão paralela às fibras calculada, né? Ela deve ser menor ou no máximo igual à tensão admissível, à compressão paralela às fibras de tabela, né? Aquela do valor lá em cima, do 51, tá? Então, como é que vai ser isso? Ó, então, vou calcular de novo, certo? Tensão admissível calculada. De que jeito? Daquela situação que a prof já explicou anteriormente, né? Tensão admissível, a compressão paralela às fibras calculada vai ser carga sobre área. Vamos calcular a área aqui. A área, seção quadrada, lado vezes lado. Então, a área será 9,29 ao quadrado. Então, a nova área vai ser, para essa nova situação, 9,29 ao quadrado. Acho que vocês vão achar algo parecido com esse. 86, opa, vamos melhorar aqui esse número. Não está muito bonito. 86,30 centímetros quadrados. Correto? Esse valor que vocês acharam? 86,30. Então, vamos colocar aqui, ó. Tensão admissível, compressão paralela às fibras, calculada, vai ser igual a carga, 4.500, dividido pela área, que é 86,30. Vamos ver o que vai dar? 4.500 dividido por 86,30 e passou um pouquinho. O valor encontrado deu
52,14 quilogramas forças por centímetro quadrado, certo? O que aconteceu? Excedeu o valor, não preenche os requisitos. O que a gente tem que fazer? Igualzinho a gente fez na situação passada. A gente assume no lugar da tensão admissível calculada o valor tabelado e calcula a nova seção, né, que vai dar semelhante à situação anterior, né? Então, ó, deu maior, 52,14. Então, vamos lá. Ó, vou calcular aqui, ó. Vou assumir de novo o lugar com 51, vou fazer a carga, que é os 4.500, e vou achar a nova área, né? Então, a área vai dar a mesma lá, né? 4.500 dividido por 51, 4.500 dividido por 51, vão dar os mesmos 88,24 centímetros quadrados, certo? Aí, com essa área, eu consigo achar, né, o novo B, certo? Então, vamos lá. Ó. Então, o que vai acontecer? A área vai ser lado vezes lado, né, que é uma seção quadrada. Então, 88,24 vai ser igual ao B ao quadrado. Aí, a gente extrai a raiz desse valor, vai dar os mesmos 9,39 centímetros, né? Então, assim, ó, 9,39 é ligeiramente maior que esse aqui. Então, assim, ó, vejam bem, nas duas situações, não é? Então, olha, ele é engastado, porém ele é um pouco mais longo. Eu melhorei a situação aqui, né? Aliás, eu tinha uma situação melhor, mas ele era mais compridinho. Eu piorei a situação de vínculo, mas diminuí a altura, eles praticamente se igualaram, certo? Então, para as duas situações, não é isso? Eu posso usar um pilar de 9,39 por 9,39 de lado. Vocês viram que legal? Então, assim, ó, as coisas meio que se equilibraram, né? Eu fiz uma forma de vínculo onde ele carregava mais carga, porém eu fiz ele um pouquinho mais comprido, 30 centímetros só, né? Aí depois eu piorei um pouquinho a situação de vínculo, né? Eu fiz um vínculo articulado engastado, né? Porém, eu diminuí ele um pouquinho de comprimento, né? Ele ficou mais curtinho. Então, para ambas as situações, eu posso usar uma seção semelhante. Consequentemente, uma seção cujos lados serão semelhantes. Viram que legal? Tudo entendido por aqui, meus queridos? Posso ir para frente? Para o nosso último exercício? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui o último exercício. E aí, vamos lá. A Joyce também está aqui comigo, né, Joyce? Vamos para o último aqui. Olha lá. Agora, eu tenho uma coluna e ela é de IP roxo. Só que a seção dela é retangular. Vocês já estão enxergando a transparência? Já, né? Acredito que sim. E ela já, filha? Então tá. E ela tem 15 por 20 centímetros de seção, tá? Ela é uma seção retangular. E é um pilar, é uma coluna, né, de seção retangular, mas ela vai ter 2,5 metros de comprimento. E ela vai ser engastada e uma extremidade livre na outra. E aí eu quero saber qual é a carga que ela é capaz de suportar, certo? Então, olha, ela é de IP roxo, ela vai ter uma seção retangular, e eu já estou pré-estabelecendo essa seção de 15 por 20. Ela vai ter 2,5 metros de comprimento, e a forma de vínculo na estrutura, engastada e livre.
né? É aquela situação em que ele carrega menos carga, tá? É a situação do poste, né? E aí eu quero saber qual é a carga que ele é capaz de suportar. E aí eu dou as informações sobre o hiperroxo, né? Ele tem um módulo de elasticidade de 154 mil kgfs por centímetro quadrado e uma tensão admissível à compressão paralela às fibras, sempre é essa tensão admissível à compressão paralela às fibras, tá? De 124, certo? Então, a prof vai anotar aqui rapidinho as informações para vocês no quadro, tá? Para a gente poder fazer esse cálculo aqui. Sim? E daí depois a prof vai comentar com vocês a tarefa, né? Como dizem os entendidos de internet, né? Nós vamos fazer um spoiler da nossa tarefa, né? Então, vou dar uns spoilers. Hiperroxo é a madeira, certo? A seção é retangular e ela será de 15 por 20 centímetros. E aí, com 2,5 metros de comprimento, né? Aí eu tenho uma situação de engastada e livre. E aí eu tenho ainda, a madeira tem um módulo de velocidade de 154 mil quilogramas forças por centímetro quadrado, e eu ainda tenho uma tensão admissível à compressão paralela às fibras de 124 quilogramas forças por centímetros quadrados, tá? Então, vamos lá. Vamos descompartilhar agora para a gente poder enxergar bastante o quadro, né? O quadro tem que ficar bem visível para vocês. Então, a prof já traduziu ali as informações que eu tenho no meu exercício, né? Ele é um hiperroxo, é uma coluna de 2,5 metros de comprimento, ele vai ser de 15 por 20, e aí ele vai ser engastado livre, e as informações da madeira, tá? Então, quando eu já dou a seção, a gente tem, para calcular a carga, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o índice de esbeltez, certo? Não dá para a gente sair calculando sem a gente saber qual é o índice de esbeltez para essa situação. Então, vamos lá, olha lá. O índice de esbeltez, agora, eu tenho uma seção retangular, então o cálculo é diferente, vocês lembram? Vai ser o comprimento efetivo de flambagem vezes a constante 3,46 dividido por menor dimensão da seção, tá? Bom, aí, lembrando aqui, ó, vamos calcular o comprimento efetivo de flambagem. Como eu tenho engastado e livre, essa coluna engastada e livre, essa forma de vínculo, então, a gente sabe que o comprimento efetivo de flambagem será igual a 2 vezes o comprimento desse pilar. Portanto, nessa situação, o comprimento efetivo de flambagem vai ser 2,5, 250 vezes 2, 500. Tá certo? Isso? Então, vamos lá. Índice de esbeltez vai ser 500 vezes 3,46 dividido pela menor dimensão da seção, que é 15, né? Ó, menor dimensão da seção, onde ele é mais frágil. Vamos ver quanto dá isso aqui? 500 vezes 3,46 dividido por 15, 115,33. Ó lá. 115,33. Bom, só olhando na fachada do número, né, eu já posso imaginar, é caso 3. Mas vamos conferir? Vamos olhar lá na nossa tabelinha aqui, ó. A prof vai mostrar para vocês. Ó, com esse valor. Vamos lá. Aí eu vou olhar aqui o IP roxo, ó. O IP roxo, o IP preto, que é o tecoma,
o limite dele é 67. Quanto que eu achei? 115,33. Aí, eu volto aqui, ó. Então, ele tá aqui, ó. 115 é maior do que o limite crítico da madeira, porém menor que 140. Então, eu vou usar a fórmula de Euler para calcular. Entenderam onde que a gente vê, queridos? Sim? Então, assim, já olhei na fachada do número e já falei, ih, é esbelto. Mas a gente tem que conferir, viu, Camila? Tem que dar uma olhada para ver se é isso mesmo, né? Então, é caso 3. É caso 3, tá? Então, cálculo da carga pela fórmula do Euler, tá? Então, vamos lá? Caso 3, vamos usar a fórmula de Euler aqui. Vamos aplicar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. A carga crítica vai ser igual ao quê? Né? Π 3,141596 vezes o módulo da elasticidade. Não tem o I. E 4 vezes o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Não tem o I. E, prof, como é que faz? Simples. É a terceira e última formulinha que a prof prometeu para vocês que a gente ia fazer aqui, ó. O momento de inércia das peças de seção retangular será a sua base multiplicado pela sua altura elevada à terceira potência dividido por 12, tá? Essa é a fórmula que a gente vai aplicar. E aí, olhando lá na figurinha retangular, ó, lembra, ó, base e altura, certo? Lembrando lá da matemática, certo? Então, vamos lá. Olha bem o que vai dar isso aqui. O momento de inércia vai ser a base, que é 15, vezes a altura, que é 20 ao cubo, isso tudo dividido por 12, tá? Quanto será que vai dar esse cálculo? 20 ao cubo. 20 vezes 20 vezes 20. Costuma dar 8.000. Vezes 15, dividido por 12. 10.000? É isso? Beleza? Isso mesmo? 10.000 centímetros a quarta. Oba! Então, agora eu tenho como calcular a carga crítica de Euler. Vamos lá. A carga crítica suportada por esse pilar vai ser 3,14 ao quadrado, que é o π inteirinho ao quadrado, vezes 154.000, vezes 10.000, que eu acabei de calcular, dividido por 4, que multiplica 500, que é o comprimento efetivo de flambagem, ao quadrado. Quanto será que vai dar? Vamos fazer? Quanto será que dá? Ó. Quanto será que vocês acharam? Vamos ver se está certo? Vamos ver se a gente achou o mesmo valor? Eu achei 15.199,19. Será que foi isso que vocês acharam? Sim?
Acharam isso? Carlinha, achou isso, filha? Achou? A Jaque achou? Oba! Camila, e os nossos meninos? Teru, achou esse valor, filho? Achou? Deu boa, Roger? Oba! O Alisson também achou a mesma coisa? Mari, achou isso, filha? A Thaís está quietinha. Acharam? Acompanhando. Entenderam bem certinho? Eu fiz vários exercícios com vocês, tá? Então, assim, ó, desses exercícios, a gente consegue mexer na forma de vínculo, né? Só de vocês mexerem na forma de vínculo de cada deles, eu tenho situações completamente diferentes, tá? Então, até com esses três, se vocês quiserem mexer e tentar fazer, e mexer e fazer, é uma delícia, né? A gente treina um monte. Então, assim, o que a prof quer que vocês façam, né? Eu quero que vocês deem uma olhada bem caprichada em tudo isso que nós fizemos, tá? Deem uma olhada, separem as formas direitinho. Assim, ó, na prova da prof, né? A prof dá todas as formas, tá? Eu acho que coisa que tem que decorar é só CPF, né? Então, CPF e matrícula na universidade, né? No meu caso, o meu CIA. Então, aí, o restante de fórmulas, de tudo é consultável. Então, sempre, assim como nas minhas provas, quando são feitas presenciais, e aqui também, fórmula, a prof dá tudo, tá? Então, assim, o que vocês têm que saber? Como é que resolve, interpretar, né? Saber analisar a situação, tá? E fazer o exercício, porque daí as fórmulas vão estar disponíveis, vocês têm só organizar o que vocês têm que calcular, como é que vocês vão ter que calcular, e para isso vocês têm que saber um pouco de teoria, sim, tá? Um pouco não, bastante, tá? E fazer uma boa leitura no exercício. O que eu sempre falo para vocês também? Pode ser, Mari, ou pode me chamar, é melhor, me chama no WhatsApp, tá? Pode gravar coisa para mim também, me chama no WhatsApp, é mais fácil, porque aquele e-mail do Moodle, ele vai para um outro e-mail meu. Daí, às vezes, agora que eu percebi, né? Eu respondo naquele e-mail e vocês não respondem, não recebem, né? Porque ele está atrelado ao meu e-mail da universidade, né? Vocês escrevem no Moodle e ele manda para mim no meu e-mail. E aí, eu achei engraçado, eu respondo para vocês lá e fica tudo mudo. Aí, eu descobri que eu não posso. Então, Altair, faz o seguinte, se você mandou por aquele lá, eu respondi para ti, mas eu não, provavelmente não chegou para você, porque eu respondi pelo meu e-mail, né? Eu tenho que responder, agora que eu me liguei nisso, né? Que eu tenho que responder lá dentro do Moodle, não direto no e-mail, tá? Ele não vai. Então, assim, mas pode me escrever no WhatsApp, né? Ou, se é muita coisa, tira uma foto, deixa um texto falado, entendeu? Deixa o texto falado para o prof. Então, assim, eu estou meio atormentada nesses dias, porque eu estou terminando o PAAD, eu tenho que aprovar o PAAD do meu departamento, né? Que eu sou chefe de departamento. Então, estou um pouquinho atormentada, até amanhã eu estou um pouquinho atormentada, mas depois as coisas se acalmam, né? Então, tranquilo, podem me mandar as coisas que a gente conversa. E, assim, outra coisa, pode ser também, se precisar falar alguma coisa no final de semana, também não faço conta, viu? Pode escrever para mim no sábado, domingo, também não ligo não, tá? Toda hora é hora, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês a tarefa, tá? Então a tarefa de vocês está lá no Moodle. Vamos ver se eu já estou com ela aqui, ó. Eu acho que sim. Deixa eu enxergar a tarefa aqui. Deixa eu ver se é essa tarefa de pilares. Eu acho que é essa aqui. É essa aqui mesmo. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Ó, a nossa tarefa dessa semana é essa daqui. Acho que vocês já enxergam, né?
Sim, prof. Então tá. Então vamos lá. Olha, o primeiro exercício, ele treina duas coisas. Olha, vamos ler. Como responsável técnico de uma empresa de consultoria que presta serviços na área de dimensionamento de instalações para fins rurais, você foi chamado a dimensionar os pilares de madeira de eucalipto, e eu quero esses pilares de seção quadrada, para um galpão com cobertura de telhas de barro tipo francesa, cujo comprimento é de 24,5 metros por 7 metros de vão, né, de largura, e eu vou ter um beiral de meio metro. E o pé direito desse meu galpão é de 2,80 metros. Então, eu quero que vocês considerem o espaçamento entre os pilares de 3,5 metros, que é o máximo, né? Lembra que a gente usa para telha de barro, né? E esses pilares serão engastados numa extremidade e livre na outra. Então, o comprimento efetivo de flambagem, faltou o LLF, LFL, é de 2 Ls, né? Que a gente usou agora, inclusive. Então, aplicar a fórmula de Euler para o referido cálculo. Então, eu já estou pressupondo um pilar esbelto. Ao final, você terá de verificar se as dimensões encontradas serão suficientes para atender a demanda estabelecida. Então, eu dou a carga do telhado, né, aquela carga aproximada, a sobrecarga, o módulo de elasticidade, a tensão admissível à compressão para as fibras do eucalipto, que é 104, e o coeficiente de segurança lá da fórmula do Euler, que é o 4, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que começar como se a gente fosse fazer o exercício de telhado, né? E daí, a gente vai ter que calcular a carga que vai estar sob responsabilidade dos pilares intermediários, do jeitinho que a prof ensinou vocês a fazerem lá no final da disciplina, lá no final do conteúdo de telhados, né? Então, a gente tem que calcular a área de responsabilidade do pilar, e daí, com essa carga aqui, saber a carga aproximada que está de responsabilidade daquele pilar, tá? Então, a gente vai fazer pelos pilares intermediários, que são os pilares que carregam mais carga. De pronto, eu tenho a carga, vou aplicar a fórmula de Euler e vou achar, né, a seção quadrada e o ladinho dessa seção. Com isso em mãos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquele cálculo de aceite, né, aquela condição de aceite, onde a tensão admissível à compressão paralela às fibras, calculada para a situação vigente, deverá ser menor ou igual que a tensão admissível tabelada, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa verificação. Sim? Então, esse é o primeiro exercício. E o segundo, eu tenho um pilar de 2,80 de comprimento, e agora ele tem seção circular. E ele é de cana-fístula, é uma outra madeira, né? Então, assumindo um módulo de elasticidade de 122.400, que é o dessa madeira, a tensão admissível à compressão paralela às fibras, de 115 kgfs por centímetro quadrado, e usando o fator de segurança 4, calcular a carga crítica de flambagem usando a equação de Euler. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou dimensionar essa seção transversal, né? Considerando que esta coluna ela é articulada em uma das extremidades, engastada na outra, e ela deve suportar uma carga de quase 1.000 kgfs, tá? Então, os dois eu pedi para vocês calcularem a seção, sendo uma seção quadrada no primeiro e a outra a seção circular, tá? Então, essa é a tarefinha de vocês para a semana, tá? É mais um treinozinho de vocês, tá? A tarefa também vai ajudar vocês a treinarem. E igual a prof vai colocar lá exercícios para vocês treinarem, tá? De todos os conteúdos, para que vocês fiquem, né, preparados para a gente fazer a nossa avaliação semana que vem. Combinado, queridos? Alguma dúvida? Tranquilo, Camila? Beleza. Entendendo bem certinho essa parte? Tô tranquilo, né, Mari? Por enquanto tá tudo lindo. O Alisson também entendeu, a Aline, a Gi também, a Jaque. Tá todo mundo entendendo aqui, né? Então, assim, ó, a prof fez... Ó, o Thaí também entendeu, né, Thaí? Tá tudo certo por enquanto. Então, a gente... A Joyce, oba, ó, me fiz entender.
Eu acho que eu tenho que ser professora online, viu? Então eu tenho que gravar tudo e deixar tudo no canal. Eu acho que dá mais certo que presencial. O que pese que presencial é muito melhor, né? A gente estando junto é muito melhor. Mas, enfim, tranquilo, né? Tá colocado. Eu vou... A internet está boa agora, eu já vou baixar a aula e já devo colocar, já devo começar o processamento para colocá-la no canal, tá bem? E aí, marquem para a prof a presença agora, tá? Vocês têm para marcar. Quem não assistiu conosco, então vai lá no canal, assiste por lá e deixa para a prof a matrícula, o curso e o nome, tá? Que daí a prof vai lá e faz os rastreamentos de tudo. Né? Às vezes pode ficar alguma coisa de fora, são bastante, né? São bastante pessoas de todas as turmas. Então, assim, se ficar alguma coisa estranha, daí vocês mandam mensagem para a prof, né? O Altair mandou para a prof, então manda para a prof no WhatsApp também, Altair. E daí a prof vai lá e confere direitinho, acho que ficou faltando uma presença sua, tá? Lembrando que a presença aqui são 2, e quando a tarefa é mandada, beleza? E quando a tarefa sendo mandada até a data certinha, mais a outra presença é complementar, que são 3 créditos, né, por aula. Então, 2 agora, mais 1 lá na tarefa, para animar o povo a fazer as tarefas. Tá certo? Combinadíssimos, então? Então, nos encontramos na próxima quarta, nesse nosso mesmo horário, tá? E para a gente fazer a nossa avaliação. E qualquer dúvida, então, vocês chame a prof, chame a Tuane, tá? A gente está aqui à disposição para poder ajudar vocês, tá certo? Então, olha, um beijo grande para vocês. Se vocês não têm mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação por aqui. E boa semana para vocês, fiquem com Deus, se cuidem muito, tá? A situação não está boa ainda, tá bem? E agora muito mais para o povo jovem, né? Para o povo mais novo, certo? Então se cuidem, tá, queridos? Fiquem bem. Vou encerrar a gravação aqui, então, tá?